gostaria de dizer que o mundo não é mais o mesmo. Muitas vezes as pessoas questionam, né, algumas orientações nutricionais e com a seguinte justificativa: mas antigamente isso não fazia mal, a minha avó comeu isso a vida inteira e nunca teve problema. Esse tipo de justificativa. O que acontece é que o mundo não é mais o mesmo, né? O nosso nível de exposição a toxinas ambientais que sai do escapamento do carro, a poluição eletromagnética que está no Wi-Fi, que está no rádio, que está na TV, antenas de rádio, de TV, alimentos geneticamente modificados, produtos de higiene, produtos de beleza, principalmente nós mulheres, né? Pintamos o cabelo, fazemos a unha, passamos maquiagem, né? Então são muitas e muitas oportunidades de nós nos contaminarmos, né? E se a gente for pensar, associado a isso, uma gama de alimentos que antes não existiam, né, que foram geneticamente modificados, que são industrializados, né? Então a sua avó, ela não viveu esse momento, ou ela viveu esse momento depois de um tempo de vida dela, né? Então o nosso nível de substâncias ao qual nos intoxica, nos inflama, nos acidifica, nos contamina, é muito maior do que há 50 anos atrás. Então o mundo não é mais o mesmo e a nossa alimentação, de fato, está longe de ser a mesma. E por que as pessoas estão adoecendo cada vez mais? Porque elas estão tendo contato constante com esse tipo de situação, esse tipo de gatilho, alimentar e não alimentar, tá? E isso tem aumentado muito o índice de desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, como doenças cardiovasculares e como doenças autoimunes, né? Doenças autoimunes fica aí na 3ª causa de morte que existe no mundo, ficando atrás apenas de câncer e doença cardiovascular, tá? E uma prova de que é o nosso estilo de vida que tem feito isso com a gente, que tem feito com que nós adoeçamos cada dia mais, é justamente o estilo de vida e não a nossa genética. Porque se fosse uma questão genética, a gente não estava vendo cada vez mais o número de doenças aumentar progressivamente. E doenças autoimunes, inclusive. Só está aumentando, não está diminuindo. E por que só está aumentando se é genética? Por que só está aumentando? Isso é condizente com o estilo de vida. Uma forma da gente ver isso é quando a gente vê crianças pequenas sendo diagnosticadas com doenças autoimunes. Criança de 12 anos, 10 anos com artrite reumatoide, uma doença autoimune que ataca geralmente pessoas de meia idade à terceira idade. Como que uma criança pode estar sendo devastada por uma doença degenerativa como essa? Degeneração articular como essa? Que qualidade de vida que essa criança vai ter quando tiver 30 anos? Imagine só. Né? Então isso tudo é fruto da forma como nós vivemos e não da genética que nós herdamos. Por isso nós estamos cada dia mais doentes. Então porque a nossa forma de viver mudou, os nossos alimentos mudaram. E a gente não pode tratar como... Por isso que quando alguém fala, minha avó comia isso, minha avó comia aquilo e nunca adoeceu por nada disso. Primeiro, o alimento que ela comia não era o mesmo que o seu e o nível de produtos alimentares, produtos alimentícios está longe de serem os mesmos. Sua avó não ia no mercado e enchia um carrinho de coisa industrializada, cheio de laticínio, cheio de alimento modificado, cheio de açúcar. Tá longe de ser isso que sua avó fazia. Então não queira comparar, porque não é a mesma coisa. Nível de estresse, toxina ambiental, tudo isso aumentou. Então, pensando nisso, sabendo que as doenças autoimunes têm cada vez aumentado e que as pessoas não têm informação sobre isso, não têm informação além do tradicional, já ficam cerca de
5 anos procurando um diagnóstico. Essa é a média que uma pessoa passa, uma pessoa com doença autoimune passa investigando o problema dela. Porque muitas vezes são coisas inespecíficas, não é incompetência do médico que te atendeu. É que muitas vezes os diagnósticos são difíceis. A clínica não bate com o resultado dos exames, as biópsias dão negativas. Enquanto isso você está você está tendo sofrimento. Você não sabe o que tem, você não sabe como tratar. Você já foi em 8 médicos, é a média do número de médicos que uma pessoa passa a ter até o diagnóstico. Então ela já fica aquele sofrimento, aquela angústia anos antes de descobrir. E aí, descobriu o que tem. Descobriu o que tem e não sabe exatamente o que fazer com isso, além de tomar medicamentos. E aí que veio a ideia do projeto Remissão, espalhar essa informação de que existe sim uma possibilidade, existe sim uma forma diferente de olhar e tratar as doenças autoimunes, ou melhor, não tratar a doença, tratar o indivíduo, não tratar a doença que você tem, tratar você e não o seu problema, né? E aí também se tornar ativo no processo de mudança, né? Não ficar esperando só que a cápsula, a drágia, faça o efeito. Sim, se tornar ativo. Eu tenho um problema autoimune. O que eu vou fazer com isso a partir de agora? O que eu posso buscar para tentar minimizar o meu sofrimento e das pessoas que convivem comigo? O que eu posso fazer? Toda doença ela vem para nos ensinar alguma coisa, para nos trazer uma mensagem. E aí basta a gente olhar para isso com atenção. O que eu posso fazer? O que ela está tentando fazer para me ensinar? E com base nisso foi que eu criei o projeto Remissão, que é esse curso online que a gente está com as matrículas abertas, as inscrições abertas, porque as pessoas não têm noção, a maior parte das pessoas com autoimunes não tem noção do que elas podem fazer por elas mesmas. De fato, a medicina tradicional coloca que não existe mais nada que possa ser feito. E não deixa ninguém te dizer que não existe mais nada que pode ser feito, porque pode sim. E o que você tem a perder com isso? A Michelle, eu fiz uma live com ela acho que semana passada, e ela falou exatamente isso. Tarles, o que a gente tem a perder tentando uma solução além do medicamento? O máximo que pode acontecer contigo é você ganhar mais saúde. Porque não é só de autoimune que a gente fala. A gente fala que a nutrição ela tem a possibilidade de prevenir e tratar justamente essas duas causas de morte que vêm antes da autoimune, as doenças cardíacas e câncer, né? E aí eu criei esse projeto, esse curso online, para realmente embasar as pessoas do que elas podem fazer por elas mesmas, além do que o tradicional que está sendo colocado, de oferecer uma esperança de que existe sim saída para isso, que existe sim a possibilidade de você viver com uma vida melhor. Tá? Então, o curso Projeto Remissão, eu coloco ali o passo a passo do que você precisa fazer para chegar lá. Porque muitas vezes a gente tem informação boa também na internet, não é que não tem. Se você for no meu canal, só no meu canal do YouTube, olha quantas coisas você vai achar. Quanta informação você vai achar. O problema é que toda essa informação, sem uma sequência, sem um método, pode te deixar mais confuso. E te deixar com aquela noção assim, poxa, mas tudo faz mal, tudo é ruim. O que vai sobrar para eu comer? E eu entendo que exista essa mentalidade. Porque até o que é bom tem o seu lado ruim. Até o que é bom tem o seu lado ruim. E quando a gente fala de remissão de doenças autoimunes, até o que é bom tem o seu lado ruim. E você precisa entender, reconhecer,
se tá te fazendo mal ou não, se você deve tirar ou não, por quanto tempo você deve tirar, de que forma você pode reintroduzir. E se você reintroduziu, como avaliar se você está no momento certo ou não de reintroduzir. Se observar, se conhecer. Ninguém conhece você mais do que você mesmo. Falei isso esses dias para uma moça da comunidade lá, da Semana da Autoimunidade. Ninguém conhece você mais que você mesmo. Só que se você não se observa, você não se conhece. E aí você só fica ouvindo o que os outros falam. E vem informação daqui, glúten, é leite, é carne, é pimenta, é açúcar, é feijão. É muita informação, eu entendo que é muita informação. Então a gente precisa organizar essas informações. Te dar um direcionamento, você saber o que fazer. Porque se é muita informação até para mim, que sou profissional, imagine para uma pessoa que é leiga como você, que está buscando ter um entendimento melhor de nutrição. E como a nutrição pode te ajudar nas remissões de doenças autoimunes, tá? Então aí eu criei esse curso, que é um curso online. A pandemia aumentou essa possibilidade, nos acelerou essa possibilidade de expandir esse conhecimento com o mundo. Pessoas que tinham preconceito com online ou falta de intimidade com online tiveram que ir para online. E a gente se acostumou e a gente viu que é bom, porque eu posso ter acesso a uma informação com um profissional que antes eu tinha que viajar quilômetros para ter acesso. Hoje eu posso ter contato com ele pela internet. Então o curso online é muito bom nesse sentido. Né? Eu sou de Maringá, no Paraná, posso levar informação sobre isso para o norte, nordeste, para fora do país. Eu atendo pessoas de fora do país, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. Né? Então, não, é um caminho sem volta. Se você ainda não... E lógico, o presencial tem o seu lado bom e ele nunca vai deixar de existir. Mas, então, vou falar um pouco sobre o curso Projeto Remissão. É um curso online de cerca de 12 horas de curso, dividido em 8 módulos, tá? Então, às vezes a pessoa pergunta, mas Tarles, até colocar aqui uma pergunta que me fizeram hoje, abri a caixinha de perguntas. Qual a diferença entre o curso, Projeto Remissão, tem o autoimune? Quero melhorar. Qual a diferença de eu fazer o curso ou fazer uma consulta online? Se eu vou na consulta eu vou ter um cardápio personalizado. O que eu te digo? De fato, você vai ter um cardápio personalizado. Mas para você ter acesso a essas 12 horas de informação que você vai ter ali no curso, você precisa de cerca de 12 consultas. Então você precisaria de muitas consultas para você ter toda essa informação que você vai ter no curso. Então é um método muito mais rápido, porque tá tudo catalogado, só tô eu ali falando, colocando ali para você. Eu digo que seria ótimo se toda pessoa com doença autoimune que chega para fazer uma consulta tivesse passado pelo curso. Ia ser infinitamente mais produtivo fazer uma consulta com uma pessoa que sabe do que eu tô falando, que eu não preciso explicar o beabá para depois personalizar. Ela já sabe o beabá, ela já entende, ela já compreende. Aí é só apertar os parafusos. Aí sim é interessante personalizar. Então acaba sendo muito mais produtivo, porque conhecimento, o primeiro passo para a mudança é o conhecimento. Primeiro passo, não adianta nada você ter um plano alimentar lindo e maravilhoso, isso eu sei, porque faz 11 anos que eu trabalho com consultório. De nada adianta eu entregar um plano alimentar lindo e maravilhoso se a pessoa não executa. E por que ela não executa? Primeiro porque ela não entende por que aquilo está ali. Tem gente que é executor, tem gente que não é executor.
E eu gosto de entender o porquê do que eu tô fazendo alguma coisa. Se me entregar um papel e falar, você precisa fazer isso, eu quero saber por que eu preciso fazer isso, eu quero entender, eu preciso racionalizar. A chance de dar certo é muito maior quando você entende o porquê. Então essa é a principal diferença do curso. Você entende o beabá, você entende o porquê das coisas. E você vai executando. Não é só te entregar um papel. De que vale uma lista? Às vezes eu recebo perguntas. Tarles, me dá uma lista, né, o pessoal da rede social. Quais são a lista dos alimentos que uma pessoa com doença autoimune não deve consumir? Primeiro, de que vale uma lista se você não sabe o que fazer com essa lista? De que vale um PDF lindo se você não sabe como usar? De que vale um mapa, um manual de instrução se você não sabe ler a língua que está ali? Então, assim, de verdade, gente, é muito diferente atender uma pessoa que já chega com uma bagagem de informações do que uma que não chega com bagagem de informação. É como se você tivesse na universidade ensinando pessoas que ainda estão no ensino fundamental. Dividindo carteira com pessoas que estão no ensino fundamental. Ela não passou por aquele beabá antes. Ensino fundamental, ensino médio até chegar na graduação. Para daí ela aproveitar a graduação. Se ela tá lá no ensino médio com o conhecimento dela, se ela tá lá no ensino fundamental e ela vai para a universidade, ela não vai aproveitar o conteúdo da universidade. Então essa é a principal diferença. Fora que financeiramente. Né? Imagine a consulta custa R$300. Se você for fazer o número de consultas que você precisa para ter esse tanto de horas que você tem no curso, que são 12 horas, você precisa multiplicar 12 por 300. Vai dar R$3.600. R$3.600 de consulta. No curso você tem esse mesmo montante de informações. Então, as inscrições estão abertas. Você que vem falar comigo para conseguir consulta, para ter um agendamento de consulta, te oriento fortemente a você fazer primeiro esse curso, para que depois a gente só aperte os parafusos. Depois a gente só coloca a cereja em cima do bolo. Tá? Então, e para quem fizer a inscrição hoje, até segunda-feira, até às 23h59, o custo do curso é o mesmo, porém você tem acesso a um bônus. Quem fizer a inscrição hoje, você vai ter acesso a 6 sessões em grupo. Todo mundo que comprar hoje vai ter um grupo especial, em que essas pessoas que compraram hoje vão ter 6 chamadas de vídeo comigo em grupo. Então é um grupo VIP que a gente vai fazer reuniões uma vez por semana, durante 6 semanas, para tirar dúvidas por vídeo. Eu e você, eu e a turma, e você fazendo perguntas para mim, tá? Mas só vale até hoje. Tá? As inscrições vão ficar abertas, mas esse bônus incrível é só até hoje, tá? Então imagine o tanto de informação, de possibilidades, o tanto de contato de você tirar todas essas dúvidas de forma tete a tete comigo, tá? O que mais? Falar um pouquinho sobre o conteúdo do curso, tá? Falar sobre o conteúdo. E para quem que é o curso? Você que tem uma doença autoimune, que não está satisfeito com o seu resultado atual, já tentou de tudo e não melhorou. Você que tem uma autoimune, que está razoavelmente satisfeito com o seu tratamento, que já se cuida, mas você quer ainda mais, quer ter mais saúde, quer ter mais qualidade de vida, é para você também agregar. Afinal de contas, não tem limite para nossa energia, para o nosso bem-estar, para nossa saúde. E para você que tem algum familiar com doença autoimune, que você queira ajudar essa pessoa. Porque o apoio familiar é muito importante nessas horas e você pode sim fazer por alguém.
Então, se você tem alguém com doença autoimune na família, um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, você pode fazer para ajudar ele também, tá? E aí vocês dois podem ver o curso, né? Então, no projeto Remissão, eu falo sobre... No módulo 1, vou ler aqui. No módulo 1, eu falo sobre a autoimune na visão integrativa. Você tem possibilidade de saber todos os gatilhos alimentares e não alimentares que estão alimentando a sua autoimune. Esse é o módulo 1, eu falo sobre tudo, sobre coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar e que pode estar influenciando na sua questão autoimune, tá? Alimentos e não alimentos. No módulo 2 eu falo sobre os top 3 alimentos inflamatórios, os grandes venenos da sociedade atual que estão te inflamando e contribuindo ainda mais para perpetuar a sua doença atual e fazendo com que você tenha mecanismos para desenvolver uma segunda, uma terceira ou uma quarta autoimune. O objetivo é frear o mecanismo da autoimunidade. E aí eu te dou esse passo 2, esses top 3 alimentos inflamatórios, dividido em 3 fases. A fase da exclusão, a fase da reintrodução e a fase do estilo de vida. Porque existem esses 3 processos. Nem tudo você precisa tirar para sempre, mas você precisa apertar o freio dessa inflamação. E aí você precisa saber por quanto tempo você precisa retirar isso. Para você depois reintroduzir até você chegar no nível 3, que é do estilo de vida. Que aí você chegou no ápice no que você poderia chegar. E aí basta você usufruir, você aprendeu o que você tem que fazer, tá? Você entendeu o porquê. No módulo 3 eu falo sobre jejum intermitente e dieta do Mediterrâneo, que é considerada pela Unesco patrimônio não material da humanidade, imagine. E o jejum intermitente você vai entender por que ele é tão interessante, mesmo que você não queira emagrecer. Então esses 2 são um combo anti-inflamatório, um verdadeiro bombardeio anti-inflamatório. No módulo 4 eu falo sobre intestino, causa e sustentação do mecanismo autoimune. Por que é ali que começou e é porque é ali que está nutrindo o seu mecanismo autoimune. Está fazendo seus anticorpos atirarem para todos os lados, atirando no que é ruim e atirando no que é bom, nas partes do seu corpo sadias. E o que você precisa fazer, o que você pode fazer de alimentos, de suplementos para te ajudar com isso. No módulo 5 eu falo sobre outros gatilhos autoimunes, como fungos alimentares, como alimentos transgênicos, como montar um prato, alimentos transgênicos, micotoxinas e lectinas. Lectinas é um outro grande porém aí da questão autoimune. Existe até um livro chamado Paradoxo dos Vegetais, que é muito interessante, fala sobre isso. No módulo 6 eu falo sobre alimentos alcalinos, quais alimentos são ácidos e quais alimentos são alcalinos, que é o contrário de ácido, e como você fazer combinações para que você tenha um prato alcalino e não ácido. Você vai ver que tem alimentos ácidos que são alimentos bons que você pode consumir, desde que você saiba contrabalancear com alimentos alcalinos. No módulo 7 eu falo sobre suplementação autoimune. Você já entendeu como é que é a alimentação e aí eu te dou orientações de suplemento, indicações de marca, de dosagens para você não ficar perdido quando for comprar, não cair no papo do vendedor de que esse é bom, esse não é. Você vai saber qual é o bom do ponto de vista idôneo, de alguém que não está querendo ganhar na venda de um suplemento em cima de você. Tá? O que você deve olhar no rótulo de um suplemento. Tá? Porque você pode aprender a olhar um rótulo e não depender de alguém te indicar uma marca ou não. Você sabendo como escolher um bom suplemento, você vai saber fazer isso pro resto da sua vida, tá? E no módulo 8 eu falo sobre o estilo de vida e manutenção, como você faz para reintroduzir os alimentos e observar o impacto que ele causa no seu corpo. Tá? E saber se é hora realmente de introduzir ou não reintroduzir, tá? E falei dos bônus.
Beleza, e como que você faz pra... Ah, e tem 2 garantias. Tem a garantia incondicional, que é de 15 dias, ou seja, você comprar... Ah, pra você não ficar naquela dúvida, ah, quero, mas não sei se eu vou gostar, não sei o quê. Você tem 15 dias de garantia incondicional, ou seja, você comprou e daqui 15 dias você se arrependeu da sua compra, você pode pedir a sua garantia incondicional. Ou também eu te dou uma garantia condicional, que é depois que você faz o curso, assistiu às aulas, executou e falou assim, esse curso é uma bosta, eu não quero, ele não valeu de nada pra mim, ele não te ajudou, se não agregou na sua vida, você pode pedir seu dinheiro de volta e eu te dou mais R$500 no meu bolso, tá? Lógico que tem algumas condições para isso, né? Tá tudo descrito ali na hora da inscrição sua, né? As condições para que isso aconteça, mas o objetivo disso é fazer com que que dinheiro não seja um problema para você adquirir esse curso, tá? Então, de várias formas eu tô facilitando aqui para você, tô dividido em 12 vezes, tô te dando garantias e até hoje, às 23h59, você consegue ter acesso a esse super bônus que é as 6 sessões de tira dúvidas comigo das pessoas do curso Projeto Remissão e que fizeram a compra na segunda, tá? Então válido para segunda. Para quem tá me vendo pelo YouTube e Facebook, eu vou colocar o link de compra ali para vocês. E quem tá me vendo pelo Instagram, o link está na bio, tá? Qualquer dúvida sobre o curso, eu estou por aqui, tá bom? Israel, se eu já tratei... Sim, já atendi pessoas com esclerose múltipla, ele tá perguntando. Fernanda Souza, acho que prótese de silicone prejudica quem é autoimune? Sim. Quem tem autoimune, mulheres com autoimune, deve pensar muito bem antes de colocar uma prótese de silicone, tá? Quando vai começar o projeto? Já começou, quem comprou hoje já tá com as aulas lá liberadas para assistir, né? Mas vai ficar aberta as inscrições alguns dias ainda, ou até durarem as vagas, mas quem comprar a partir de amanhã não vai ter direito a esse bônus aí das 6 aulas por vídeo comigo, tirar dúvidas sobre o curso, tá? E o método serve para qualquer autoimune, independente dela, se você tem autoimunes de pele, como psoríase, vitiligo, ou se você tem autoimunes da tireoide, como doença de Graves ou doença de Hashimoto, ou se você tem autoimune articular, como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, endometriose, fibromialgia. Vale para todas, porque na visão integrativa nós lidamos de uma mesma forma. O problema não está no órgão, o problema está no todo. A autoimune está no todo. A diferença é que ele se manifesta em um determinado órgão. E isso tem a ver com a sua sensibilidade genética. Isso sim tem a ver com a sua genética, seu ponto fraco, né? Todo mundo tem um ponto fraco, ou mais que um, que é onde a corda arrebenta. Só que para ter a remissão, para voltar a ter qualidade de vida, a gente não pode tratar o órgão, a gente tem que tratar você, o seu corpo que está desequilibrado. E é por isso que se você tem uma autoimune, você tem chance de desenvolver a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Já atendi pessoas com 7 autoimunes. Porque o mecanismo é o mesmo. Então, se o mecanismo não é freado, você pode desenvolver outras. Tarles, você já tratou Hashimoto com gastrite atrófica, autoimune, anemia perniciosa? Olha só, viu, Maria do Socorro? Bem isso aí que eu acabei de falar. Você tá vendo como as coisas vão acontecendo?
Tem uma, depois tem outra, depois tem outra, depois tem outra. E as coisas vão se complicando, né? Então Hashimoto, aí gastrite atrófica, autoimune. Então você não produz fator intrínseco que transforma a vitamina B12 na forma ativa, que é a metilcobalamina, e aí você tem déficit de vitamina B12 de forma crônica, porque o seu estômago não produz um ácido que é super importante para você poder absorver uma vitamina, né? Que é a B12, que é super importante. E tudo isso é nutricional, olha só, tireoide, Hashimoto, suas células tireoidianas estão sendo danificadas. Aí a sua hipófise fala para tireoide, aumenta o TSH para a tireoide produzir T4 em maior quantidade. Só que aí essa conversão, ela é nutriente dependente. E para ela converter T4 em T3, que é o hormônio ativo, ela também precisa de nutriente, iodo, selênio, zinco, magnésio. Então tudo isso é nutrição. Tudo isso é nutrição, gente. O nosso corpo todo é nutrição. Existe uma teia enorme de reações químicas e enzimáticas que são intermediadas por nutrientes. E existe uma coisa chamada lei do mínimo. A lei do mínimo, ela quer dizer que todos os nutrientes têm função, mesmo que esse nutriente seja um nutriente traço. Mesmo que ele esteja em quantidade, a necessidade dele seja quase que irrisória. Se ele estiver deficiente, ele vai atrapalhar na sinergia de todos os outros. Rugley Araújo, se eu fui aluna do curso com ele, Rugley, não sei o seu nome. Gabriel é sensacional, é o precursor da nutrição funcional no Brasil. A minha linha é bem essa, eu comecei nutrição funcional, nutrição integrativa, ortomolecular, essa é a minha linha de trabalho, tá? Gabriel é sensacional. Um baita professor. Gente, é isso. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa sobre o projeto Remissão, hoje a live é específica para isso, tá? Mônica, para os casos de depressão e insônia, como funcionam esses casos? Relacionado à autoimune, Mônica? Depressão e insônia é mais um caso de desequilíbrio, né? E muitas vezes as autoimunes, por trazer dor, por trazer situações de constrangimento, de vergonha, ou por trazer alteração no convívio familiar, ou seja, porque toda doença crônica, né? Algo que você conviva com a expectativa de algo que não tem cura, mas que tem remissão, né? Tem um lado bom, eu posso deixar estacionada a doença. Agora, a depressão é multifatorial, né? É neurotransmissor? Pode ser momentânea? Pode. Com situações que você está vivendo, convivendo. É multifatorial. Eu seria negligente em falar que é só nutricional, tá? Gente, e aí, se você não tem serotonina, que é um neurotransmissor produzido no intestino, olha só, se o intestino não tá bom, né? No caso das autoimunes não tá bom, você não produz serotonina, que é um neurotransmissor que vai dar origem à melatonina, que é um hormônio do sono, e aí, normalmente, quem tem depressão não dorme bem, né? E aí, porque o que vai dar origem à melatonina, que é o hormônio do sono, é o neurotransmissor do prazer, da felicidade, do bem-estar, da alegria de viver. E 95% dele é produzido no intestino, né? Então, uma coisa leva a outra. Fechou?
Então é isso, aproveitem, introduzam nesse tema, inscrições até hoje às 23h59 com bônus, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima restinho de segunda-feira, boa semana e tamo junto. Tchau, tchau!